Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ver, segunda-feira, você falando para mim que você solta o cabo da nau. Soltei, eu quero ver. Quando você ligar para mim choramingando, eu vou falar, você não soltou o cabo da nau? Espera, eu sou vingativo, hein? Eita, danado. Pode esperar, hein? É o Danal mesmo. Louvamos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor, meditando sobre a sua palavra. Nós não temos muito a oferecer a não ser a leitura e a meditação da palavra dele. O resto a gente acha que fora a gente encontra diversão, lazer. Você pode entrar lá, diversão em Brasília, lá no Google, lá a gente vai te dar um monte de opções, entendeu? Mas nós estamos aqui, gostou de ser profético, os dois do casal na posição pastoral ainda. Tem muitos locais para diversão. A casa do Senhor não é local de diversão. Nunca foi. Nunca foi. As pessoas elas acham que a casa do Senhor é lugar de evento, a casa do Senhor é lugar de teatro, de dança, de não sei o quê. A casa do Senhor não é lugar disso. Você não vê isso nas Escrituras. Não, pastor, mas as danças e não sei o que e tal, Davi, nunca foi no templo. Nunca foi no templo. Templo é lugar de adoração. O templo é lugar de você se prostrar e se render diante da grandeza desse Deus, da face desse majestoso, desse incomparável. E eu vinha vindo para cá, e aí eu vi aquele sol laranja, né? Aquele céu laranja assim. Eu falei assim, Deus, tu és um Deus do céu laranja. Entendeu? Céu lindo, e ele refletia ali naquelas grades novas do metrô. Você falou assim, Deus, nosso Deus é tremendo. Ele é maravilhoso, ele é majestoso. Glória a Deus. Ele é um Deus incomparável. Se você olhar a sua semana e você pudesse, de alguma maneira, observar coisas que deixaram de acontecer, ou que aconteceram, o Alex falou assim, o livramento, mas e as coisas que aconteceram, você ia ficar com a boca aberta. A gente não tem noção do que aconteceu nas nossas vidas, os livramentos que aconteceram, cada momento, cada segundo, cada saída de cada entrada, uma entrada num chuveiro, a saída, qualquer coisa, uma direção. Essa semana eu fui quase atropelado. Eu fui comprar uma peça lá pro chuveiro, e aí eu vim com fone de ouvido, e quando eu estava subindo assim, eu entrei na rua, olhei para baixo, olhei para cima, o cara entrou muito rápido, e quando eu vi aquele retrovisor bateu no meu braço, ficou roxo aqui assim, mas podia, se eu tivesse 1 milímetro para frente, ele tinha me atropelado, quebrado uma perna, alguma coisa. Livramentos de Deus. E mesmo que a gente não saiba os livramentos de Deus, eles são muitos. Nós temos que ter motivos para agradecer ao Senhor. Amém? Nós estamos meditando no texto de 2 Pedro. E hoje, a palavra de hoje é o que, Nicolas? Light. Entendeu? Em honra ao meu querido, está dizendo, qual é o seu nome, querido? Caleb. Hã? Caleb, Josué Caleb. Caleb, a palavra hoje é light, em sua honra, tá? Nós vamos falar do fim dos tempos, tá bom? Deixa aberto aí 2 Pedro, capítulo 2. É Josué e Caleb. Isso aí. Já deixa aí 2 Pedro, capítulo 3 aberto. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema voltando às velhas práticas. Quando nós lemos Apocalipse, nós vemos a exortação de nós voltarmos aonde nós caímos e retornar ao primeiro amor. Às vezes voltar atrás é bom, mas normalmente o retorno a alguma coisa do passado tem a ver com algo ruim. É você que fazia algo, deixou de fazer, e você decide por algum motivo voltar novamente. Estava lá fora, falando assim, olha, isso aqui, ele fala assim, agora estou fazendo regime. Tomara que você não volte às velhas práticas. Não é mesmo? Pedro traz a condição lamentável daqueles que conheceram a Cristo e seus ensinamentos e decidem voltar às velhas práticas pecaminosas. E o problema é que elas voltam aumentadas. Porque você faz pecar, você peca com esse conhecimento de causa. Não é mais um pecado por ignorância. É um pecado que você comete porque você quer cometer. Nós cometemos pecados dessa forma sim. A cada dia que você vem à casa do Senhor, você recebe mais uma porção de ensinamento. E essa porção de ensinamento, ela vai trazer para você tanto livramento como condenação. A palavra de Deus tem essa dupla função. Porque a palavra de Deus, ela não volta
sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi falada, designada. E às vezes essa palavra ela foi designada para te condenar. E você permite isso. Você sabe que está errado. E você continua fazendo. O verso que ficou da semana passada, em 2 Pedro 2,20, que diz: portanto, se alguém se afastou da imundícia do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e novamente se deixa enredar e se rende, o seu fim é pior do que o primeiro. É um abismo que chama outro abismo. É como descer uma serra carregada sem freios. E se você tiver alguma dúvida em relação a isso, senta com o André e pergunta: André, o que é descer uma ladeira carregado sem freios? Desespero. Se não houver algo que aconteça de uma forma externa, acabou. Não há o que fazer. Você não consegue segurar. A marcha não consegue. Não consegue. É muito peso, é muita força. É um desastre total. Essa ação externa, espiritual, chama-se Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, infelizmente, você vai continuar descendo ladeira abaixo. Mas nós também temos um agente natural dessa ação, é eu e você. Você tem sim a opção de glorificar a Deus através da obediência ou desonrá-lo através da desobediência. E isso nós sabemos fazer com maestria. Devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. A soberba precede a queda. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você pregar o Evangelho ou falar do amor de Deus para as pessoas, sendo que você mesmo não vive? E nós temos batido bastante nessa tecla, que é você viver a palavra. Você demonstrar através da sua vida a palavra. Não é apenas uma declaraçãozinha. É por isso que eu falei, eu não estou brincando. Eu quero ver se você soltou o cabo da nau realmente amanhã, terça-feira no máximo, quando as lutas e dificuldades vierem. Pastor, você está profetizando coisas ruins. Não, elas vão acontecer. É natural desse mundo. O natural desse mundo é tudo cooperar contra você, desse mundo. Mas perante Deus, tudo coopera para aquele que é chamado segundo o seu propósito. E aí nós entramos nessa condição. Ou você vai confiar em Deus, ou você vai confiar na força do seu braço. Você vai confiar no que a sociedade fala, do preço do combustível, o novo presidente que vai vir. Mas apesar de você ter que cuidar de si, apesar de você ter que aprender do Senhor, você tem que cuidar do próximo. As pessoas sofrem e padecem. E hoje pela manhã eu lancei um desafio para vocês. A grande maioria estava aqui, repito. Seja caridoso com alguém essa semana. Liga para mim. Manda uma mensagem para mim. Pastor, você lançou o desafio e eu fiz isso. Conta. É importante. E eu falei para vocês que ontem eu estava diante de uma padaria e estava um rapaz lá, abraçado com o filho dele, mas um abraço de dor. Meu coração se encheu de tristeza e fazia tanto tempo que eu não chorava de tristeza. Uma tristeza que veio do alto. E aí eu peguei 10 reais que eu tinha na carteira dele para aquele homem e falei: toma um lanche, come alguma coisa aí. E ele ficou tão feliz. Eu quero que você pense nisso essa semana. Em você abençoar alguma vida. Nós não devemos nos esquecer dos enfermos na nossa volta. Como que eles vão mudar? Se não há quem pregue. Se você não for o agente sobrenatural de Deus, a carreta dele carregada na descida sem freio, não vai ter bom destino. Mas se você não, pode deixar, querido, deixa eu explicar. Pode deixar, não tem problema. Obrigado. Perdi o Carrega sempre. Se, só baixa a tela, só baixa a tela. As pessoas, elas são carentes e elas precisam da nossa interação. Deus é Espírito e Ele constituiu eu e você para fazer a diferença aqui na terra. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro capítulo 3. Obrigado, Ela.
2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 em diante. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos a tua bendita e santa palavra. Queremos, Pai, colocar a nossa vida e o nosso coração nas tuas mãos. Estamos aqui, Pai querido, porque queremos aprender mais do Senhor. E por isso, Pai, pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor tire todo impedimento, toda dificuldade, toda confusão. Que o Espírito do Senhor, o Espírito de entendimento, seja sobre as nossas vidas, Pai. E peço ao Senhor que o Senhor me capacite a trazer uma mensagem santa ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ore em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje tem como título: Jesus voltará. Você sabe que Jesus vai voltar? Você tem certeza disso? Você acredita nisso? Como que você vive diante desta mensagem, desse título? Porque se você tem um diagnóstico de um câncer terminal e alguém falar para você: você tem mais um mês de vida, como que você vai viver? Não, eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, eu tenho que pagar meu imposto. Será que é isso que vai motivar o seu coração? Eu tenho que ver as 6 temporadas da série XYZ. Dificilmente você vai agir dessa maneira. Jesus está voltando e não é uma piada, não é uma historinha, mas é uma verdade. As pessoas não acreditam nisso. As pessoas não vivem como se Jesus estivesse voltando. Depois de, no capítulo 2, Pedro descrever o caráter, vida e destino dos falsos mestres, agora o apóstolo Pedro começa a exortar e encorajar os membros da igreja cristã. É a função do pastor, é trazer, apresentar o engano e apresentar a verdade, mostrar o caminho certo. Essa é a função do pastor e é o que Pedro está fazendo. Nesse capítulo, Pedro escreve de uma forma apocalíptica a respeito do dia do Senhor, o dia que está chegando. Em seu ensinamento, porém, dirige mais uma vez alguns comentários aos escarnecedores que são os falsos mestres. O primeiro versículo de 4 que nós vamos ler é o versículo 1 que diz: Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo, em ambas procurando despertar com lembranças em vós a maneira certa de pensar. É diferente a minha versão. Minha versão é uma construção de 4 versões, em que eu monto com uma linguagem que seja mais fácil você entender, sem sair do centro da palavra. Ele vem e começa a falar, o capítulo 1, falando amados. E essa é uma forma comum de tratamento nesse capítulo. Ele fala 4 vezes, tratando as pessoas como amados. O objetivo é mostrar o amor. Mostrar que aquelas pessoas elas não são apenas pessoas que estão ali, ou que estão pessoas contribuindo, ou são pessoas que estão indo e vindo. Pedro quer se certificar de que os leitores sabem do seu amor pastoral para com eles. Amor não é só te amo, te amo, te amo, mas amor também é sinta, amor é exortação, amor é correção de caminho. A gente vê bastante isso naqueles filmes de exército, em que as pessoas antes de ir para a guerra elas passam por um treinamento.
em que você olha aquele treinamento e fala assim, é um treinamento violento, para que tudo isso? E aí o treinamento é para evitar que a pessoa morra em campo de batalha. Um treinamento que é falho dentro da guerra vai acontecer no máximo uma morte física, mas um treinamento errado dentro do campo espiritual vai te condenar à vida eterna no inferno. É muito sério. O destino desse capítulo 1 são os amigos queridos de Pedro. Pedro intenta colocar a mente dos leitores para trabalhar, e uma das grandes funções do meu ministério é essa: fazer você pensar. Eu não quero que você engula coisas. Eu não quero que você seja uma cópia fiel minha em alguma posição. Eu quero que você pense. Diante das situações, você tem que saber discernir. Não é uma dificuldade, você corre e fala assim, pastor Paulo, o que eu faço? Eu não sou guru, eu não sou adivinho, e eu tenho as mesmas dificuldades que você. Muitas vezes eu fico sem saber o que fazer. Mas conforme você vai praticando essa forma de agir, o que acontece é que a sua mente ela fica cada vez mais sintonizada com o Senhor. Ele se refere à lembrança dos pensamentos imaculados e puros que aprenderam. Tudo que você aprende, que é de acordo com a palavra, tem que ficar gravado no seu coração. E quando você precisar discernir, decidir alguma coisa, você tem que trazer isso à tona. Ele mostra o contraste entre o pensamento dos crentes e dos falsos mestres. Além disso, deixa implícito que os cristãos devem estar mentalmente alertas, sempre para discernir entre a verdade e o engano. No dia a dia isso acontece. Decisões em que você tem pouco tempo para decidir. Pode ser uma decisão que pode mudar toda a sua vida. São coisas sérias. E você tem que estar totalmente alerta. Não dá tempo de esperar. Eu lembro que quando eu fazia visitas, quando eu ainda era pastor lá em São Paulo, não, agora nós vamos jejuar e orar para fazer uma visita. Não, você tem que estar sempre pronto. A nossa vida tem que ser uma vida de jejum e oração. Você tem que estar sempre pronto. Moisés, há umas semanas atrás, ele atestou lá que ele estava orando em relação a um rapaz que estava endemoniado. Não dá para Moisés falar assim, olha, faz o seguinte, daqui a uma semana você me chama, eu vou me preparar primeiro. Não existe isso. E da mesma maneira acontece com as situações no nosso dia a dia. A dureza do ataque de Pedro no último capítulo é a repetição das suas lembranças aqui, igualmente brota de um coração pastoral de amor para com o seu rebanho. Por mais que eu seja duro, o meu objetivo é evitar, dentro da minha possibilidade, dentro do meu grau de ação, que você passe a sua eternidade no inferno. Eu não tenho gerência sobre isso. Mas eu posso observando as coisas e falando assim, olha, está errado nesse caminho, está errado naquilo outro, está errado naquilo outro. Eu tenho brincado com vocês na porta e falado, desculpa, porque eu não mandei o recado, que você precisa chegar 10, 15 minutos antes. Você precisa chegar. Você não chega atrasado no embarque de avião, no show, no trabalho. E por que na casa do Senhor você não chega? Apesar dessa brincadeira, eu estou chamando a sua atenção. E muitos olham para mim e dão uma risada. De nada, pastor. A palavra de Deus é muito séria em relação a pessoas que chegam atrasadas. E fala das viúvas nécias que foram impedidas de entrar no gozo do seu Senhor. É sério isso. Capítulo 3, verso 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. E eu separei alguns tópicos aqui para a gente estar pensando e meditando um pouco. Primeiro ele fala de profetas. Pedro quer que seus leitores comecem a se lembrar das profecias registradas no Antigo Testamento. A base das Escrituras é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. As Escrituras todas giram em torno disso. E o apóstolo Pedro está falando, lembra do que os profetas falaram? Lembra as exortações que eles chamaram a atenção? Essa é a segunda vez nessa epístola que Pedro chama a atenção para a palavra profética, que dizem a respeito do dia do Senhor. Apesar dessas profecias terem sido profetizadas lá no passado, elas continuam válidas nos dias de hoje. Continua valendo. E aí as pessoas olham para o Antigo Testamento e falam assim, não, o Antigo Testamento é a época da lei, ficou lá atrás. Engano! Jesus Cristo diz, eu vim para cumprir a lei.
Jesus veio para cumprir a lei. E você não vai cumprir a lei? Quando você olha a tábua dos 10 mandamentos, ali você tem um pequeno norte do que você tem que fazer e como agir. Respeito aos pais, obediência aos pais. Isso é muito sério. Todas as instruções ali, toda a escritura é alicerçada nos 5 primeiros livros da Bíblia. Não ficou para trás. Continua válido. As pessoas têm que entender isso. E os profetas, eles foram construindo profecias em cima desses textos. Então, se você tiver que falar uma profecia para alguém, fala assim diz o Senhor. Você está errado por causa disso. Não inventa. Não vem trazer coisa. Se Deus mandar você falar uma coisa, fale. Use, tenha sabedoria. Mas essencialmente, as pessoas elas precisam ser corrigidas no seu caminho, para que elas acertem o alvo maior que é Jesus Cristo. Lucas 1,70, abre aí, por gentileza. Lucas 1,70. Lucas capítulo 1, verso 70. E como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Atos capítulo 3, verso 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Agora não tenho tempo para cantar musiquinha não. Eu tenho dificuldade. Corre pro índice aí. 2 Pedro 1, 21 diz: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem comunica essas palavras? Através dos profetas, através de homens e mulheres de Deus, que trazem a verdade das Escrituras, com o objetivo de exortar, de trazer ao caminho, de corrigir. A palavra traz conforto também. A palavra nos acalma o coração também. Mas ela basicamente ela nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A qualidade de santo diferencia os profetas verdadeiros dos falsos. E revela assim que as profecias das Escrituras elas têm uma origem, ela é divina. Quem é santo? Levanta a mão. Quem é santo? Levanta a mão. Você não é santa, Vânia? Então levanta a mão, irmã. Ser santo é ser separado. Mas eu sou pecador, pastor. Eu também, bem mim. Para o Caleb que não conhece, quem é o maior pecador dessa igreja? Eu. Não, você está enganado. Sou eu. Esse título ninguém me rouba. O maior pecador da igreja. A qualidade de santo diferencia os verdadeiros dos falsos. E aí ele vem falando sobre o mandamento do Senhor. Que mandamento é esse? Essa é a segunda vez que Pedro usa a palavra mandamento. A primeira está lá em 2 Pedro 2,21, que nos traz à mente 3 coisas. Primeiro, o Evangelho de Cristo que chama o homem ao arrependimento. A pregação do Evangelho tem um objetivo: te convencer do pecado. Mostrar para você que sem Cristo, perdeu, já era, não há o que fazer. Também se refere à segunda vinda de Cristo. O Antigo Testamento as pessoas olhavam e falavam assim: o Messias vai vir. No início do Novo Testamento o Messias veio. O Messias morre e ele ressuscita. Agora nós olhamos e falamos: esse Messias ele voltará. Ele voltará. E também o apóstolo Pedro volta novamente dizendo sobre a advertência de Pedro sobre as divergências das doutrinas dos falsos mestres. Cuidado com o que você ouve. A internet ela é tanto uma bênção como uma maldição. Parece o monte Gerizim e o monte Baal, não sei o que, monte não sei o que lá. Em que um ficava lá do lado falando assim: é bênção, é bênção, é bênção, maldição, maldição, maldição. A internet ela pode ser bênção e maldição. E se você for por título de quem está falando,
Você pode se enganar. A pessoa pode trazer um pequeno engano. Eu fiz uma tradução, revisão de um livro, ajudei na tradução, na verdade. E aí, um deles está com o Felipe. E aí, olhando aquele homem lá, um homem sábio, um texto maravilhoso, mas ele, na teologia dele, ele não acredita na continuidade dos dons do Espírito Santo. Para ele, acabou lá atrás. E é ele com Deus. É uma teologia. E é um homem de Deus. Talvez em 100 coisas, para mim, isso seja uma das coisas que ele está errado. E eu não vou ouvi-lo em relação a isso. Mas às vezes você abre um canal de YouTube, vê o número de seguidores, você fala assim, esse cara tem esse tanto de seguidores, eu vou ouvir tudo que ele fala, e tudo que ele fala está certo, e você vai se enganar. Pedro ensina que a soberania inclui a minha e a sua salvação. E não tem nada a ver com eu escolher Jesus. Tem a ver com Deus nos condicionando e nos capacitando a dizer sim a Ele. Jesus não somente nos salva no nosso passado, Ele nos salva no nosso presente, e também no dia do Senhor, Ele vai falar que você está livre. Amém. Ele vai falar que você é salvo. Aleluia. Enquanto Satanás estiver acusando você, ele fala, não, esse aí eu paguei o sangue por ele. E ele vem falando dos apóstolos. O texto foi enviado de Cristo para os discípulos por intermédio dos seus apóstolos. Atos dos Apóstolos ele não encerrou lá no finalzinho do livro. Ele continua através da minha vida, através da sua vida. Atos dos Apóstolos ele tem que continuar sendo escrito por cada um de nós. Esses escritos que vieram lá do tempo de Moisés, que passaram pelos profetas, em que Jesus Cristo corroborou aquilo como verdade, em que Paulo, Pedro, Tiago, João, autor de Hebreus, vem e fala sobre aquela palavra, e aí eles morrem, passam para a igreja primitiva, e de século em século essa palavra vem sendo transmitida, agora ela está nas suas mãos. É uma corrida de revezamento em que esse bastão é colocado na sua mão. Pastor, mas eu não estou pronto, eu não fiz teologia. Pedro não fez também. Paulo fez, Pedro não. Mas eu não tenho capacidade, eu tenho vergonha. Dá um jeito. Não é um pedido, é uma ordenança. É uma ordenança. Os apóstolos que ensinavam o Evangelho de Cristo eram colocados no mesmo nível dos santos profetas que escreveram as profecias. E você também é. Quando o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Corinto, ele fala aos santos, aqueles homens que eram pecadores, talvez a pior igreja daquela época, que tinha todos os dons do Espírito, e a pior igreja da época, uma igreja que não se converteu. Eles são santos e você é santo. A palavra de Deus na sua boca, ela tem que ter o mesmo peso do que tinha na boca de Elias, de Eliseu, de Josué, de Jeremias. E não é porque eu sou o melhor, é porque aquele que habita em mim, ele me capacita a fazer isso. Você tem que ser uma boca do Altíssimo. Você tem que dar continuidade a esse trabalho. Os apóstolos que ensinavam o Evangelho de Cristo eram colocados no mesmo nível dos santos profetas que escreveram as profecias. Eles são os homens em que se deve confiar, não só os seus mestres. Ao invés de fábulas inventadas, os apóstolos transmitem a verdade de Deus, e Paulo fala, e Pedro fala como representante desse grupo, e para que você fale da palavra de Deus, você precisa ler as Escrituras. Se você puder fazer um curso de teologia, faça. Se você puder se dedicar a estudar mais, estude. Mas se você não puder, fale com o seu arroz com feijão. Falava isso com a Índia essa semana. Fale com o seu arroz com feijão, do jeito que você souber. Meu pastor de São Paulo, ele brincava, fala copo de plástico, mas fala da palavra. As pessoas, elas estão sedentas. A pessoa que está sedenta, ela não está preocupada se a água é uma água com gás ou sem gás, se é uma garrafa, se é uma água mineral, se é de torneira, ou se é uma água salobra, aquela água com um pouco de mal. Ela quer água. Dê a água que você tem. É isso que Deus quer que você faça. Pedro então passa a descrever a época que caracteriza os últimos dias, e agora nós vamos entrar na parte light. 2 Timóteo 3:1. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Quando você pensar em reclamar, quando você pensar em murmurar, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
Você quer moleza? Você está na religião errada. Está na religião errada. Aí ele brincava comigo, na época já fui testemunho de Jeová, de ir no salão. Talvez lá você encontre, não você, tá? Os outros, né? Talvez você encontre satisfação no seu coração lá. Ou numa seita budista. Alguma coisa que você fica lá fazendo entendeu? E aí você relaxa. O cristianismo é isso aqui. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Ele, Pedro, se refere a todo o período desde a ascensão de Jesus até a volta de Cristo. E assim inclui o tempo em que ele vive. 2 Pedro 3,3 diz: antes de tudo, deveis saber que nos últimos dias virão homens escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou conforme os seus desejos, conforme as suas vontades. Quando Pedro diz antes de tudo, ele chama as pessoas para a importância fundamental do que ele está prestes a ensinar. O apóstolo Pedro ele vai trazer algum ensinamento para aqueles homens. Ele fala assim: preste atenção, acorda, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Agora não é hora de dormir. Agora não é hora de dormir. Dorme em casa. Tá? Dorme em casa. Ninguém está dormindo, Jenny. A Jenny estava falando hoje, falou assim: pastor, você chama a atenção do rapaz lá e dorme toda vez. Não só não, antes fosse, né? Não só não. E aí ela fez uma pesquisa, tal, tentando pensar que ela falou assim: isso é safadeza. Não tem nada a ver com dificuldade de doença, não. Tá? É safadeza. Se for jogo, se for Netflix, a pessoa não dorme. Não dorme. Quando Pedro diz antes de tudo, ele chama as pessoas para a importância fundamental do que ele está prestes a ensinar. Avisa que seus leitores devem estar alertas e vigilantes contra os enganos. Mateus 26:41. Mateus 26:41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. O grande problema nosso é a carne. A nossa carne é fraca. Para que você possa vencer a sua carne, você tem que vigiar e orar. Vigiar e orar. Também ele ensina os crentes a terem consciência permanente de que estão vivendo os últimos dias. A expressão últimos dias é comum no Novo Testamento. Hebreus 1:2. Hebreus 1:2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Também 1 Pedro 1:20 fala sobre isso. Tiago 5:25-3 também fala sobre os últimos dias. O tempo do Antigo Testamento precedeu a vinda de Cristo. Esse período é o primeiro. O Antigo Testamento é o primeiro período. Os Evangelhos é o período intermediário. Depois dos Evangelhos e o resto dos livros, ele vem falando sobre esse último tempo. Nós vivemos nos últimos tempos. Pode ser que dure um mês, pode ser que dure um dia, uma semana, pode ser que dure um ano, e pode ser que seja agora. Se for agora, você só, meu filho? Isso é uma pergunta séria para você. Se tocar a trombeta agora, você vai ou fica? Você dá continuidade ao culto? Ou você vai? É sério isso? Não tem segunda chamada? Não tem segunda instância no MTU? Não adianta, não tem nada a ser feito. Não tem nada mais a ser feito. E ele vem falando sobre que homens escarnecedores virão. E um dos sinais é a multiplicação dos coaches na internet. Coaching, em inglês, é um treinador. É aquele que faz um treinamento. A pessoa não conhece nem as escrituras, e ela vai te treinar no quê? O maior engano que tem na internet são as pessoas que vendem cursos, dizendo que sabem, que estão fazendo, que falam, mas na verdade não sabem de nada. E se a pessoa estiver naquela condição e ela não souber, ela embarca. Eu estou em processo de decidir se eu vou fazer um curso amanhã ou não, curso caro. E aí eu estou nessa decisão. Primeiro eu pesquisei o curso que eu vou fazer, eu pesquisei a forma de fazer, os canais e tal, e aí eu vou tomar uma decisão. Amanhã às 8 horas eu vou tomar uma decisão.
em relação a esse curso. Mas se você não tem base nenhuma, a pessoa te enrola. E nós somos chamados a saber o que fazer para então poder exigir das pessoas que trabalham com nós. Então, se a Vânia não souber o que é o ramo da floricultura, como administrar uma floricultura, como que ela vai cobrar a Aisla? Não vai cobrar. Porque a pessoa que não sabe fazer, ela não sabe cobrar. Nós temos que ser exímios pessoas dentro do Evangelho para que nós possamos ensinar de uma forma correta. Mas virão homens escarnecedores. Essas pessoas conhecem a revelação de Deus, conhecem o julgamento de Deus e mesmo assim distorcem. Porque sabem que o Evangelho é algo que dá muito dinheiro. Quantos cantores mudaram de ramo, não foi de fé, mudaram de ramo para ganhar mais dinheiro, milhares, milhões de reais. Eu não tenho problema com o cristão ser rico, essa teologia franciscana eu sou contra. Entendeu? Quando eu vejo o dono de uma pessoa, de uma rede lá, de uma rede de televisão, e a pessoa, ela é abençoada, beleza, mas será que é abençoada? O dono da Colgate era uma pessoa que era extremamente rico, e ele entendia aquilo, e ele entregava 70% da sua renda para as obras sociais. Falava isso pela manhã. John Stott, um grande escritor falecido, ele tinha um apartamento simples, ele tinha um carro simples, uma vida simples, sendo que ele tinha milhões e milhões de royalties que entravam na conta dele todos os meses, e ele falava assim: é para missões, é para missões, é para abençoar, é para construir, é para edificar, é para fazer pessoas aprenderem o Evangelho. Eu não tenho problema com você ser rico, eu quero que você seja muito rico. Você encoste aí você vai ver a carinha das pessoas. Eu quero ver você encostar aí com uma Mercedes-Benz 0 km. O Caleb ia voltar na semana que vem, só por causa disso. Virão homens escarnecedores. Eles prometem um A se você der 3 A para ele. Por estarem familiarizados com as Escrituras, tornaram-se escarnecedores constantes de Deus e da sua palavra. Esses homens não escarnecem simplesmente porque a segunda vinda está demorando, nem da própria ideia dela. O escárnio não deve ser confundido com zombaria. Esses homens, eles conhecem a palavra de Deus. Está competindo comigo hoje, hein? Se eu ficar sem voz, a minha culpa é sua. Esses homens conhecem a palavra de Deus e conhecem aonde se desviar e como eles se enrolam. Eles sabem que Jesus Cristo vai voltar da mesma maneira que Caifás e Anás sabiam que Jesus era o Messias e mesmo assim o condenaram porque eles queriam os privilégios da vida natural. Eles sabiam. Esses homens sabem disso. Eles desprezam a ideia de um Messias que vai voltar. Eles desprezam a ideia de um Messias que não tinha autoridade, poder, que não tinha força bélica, que não tinha dinheiro, que tinha que recostar a cabeça numa pedra, que não tinha um túmulo para colocar o seu corpo após morto. Eles desprezam essa ideia. O escárnio não deve ser comparado com zombaria. Zombaria se fala com uma coisa que é frívola, que é uma coisa boba. O escárnio é uma coisa muito mais forte, é um pecado sério. Ele é atrelado com a blasfêmia com o Espírito Santo. São as pessoas que sabem o que é a verdade e mesmo assim decidem fazer a mentira. Quantas vezes você tem escarnecido de Deus na sua caminhada cristã? Os escarnecedores são os falsos mestres que Pedro descreveu no capítulo 2. Mas também pode captar um tom profético que no futuro virão. Esses homens, eles existiram lá no tempo de Moisés. Esses homens, no Antigo Testamento, você vai ler nas Escrituras, você vê a aparição desses homens que davam conselhos errados e falsos, que levavam multidões à morte. A gente vê a condição, por exemplo, de Datã, Abirã e Coré, que eles conseguem convencer as pessoas que eles estavam no caminho errado, e começam a fazer um rebuliço ali, e aí Moisés e Arão vão lá e intercedem, e Moisés olha e fala assim: se eu sou o homem de Deus, que aconteçam umas coisas sobrenatural, a terra se abre. Imagina aqui, gente, abrir a terra e engolir a coisa. A gente teve uma sensação como essa na pregação de Jonathan Edwards, lá no século XVIII, XIX,
em que ele começou a pegar um sermão de pecadores nas mãos de um Deus irado, e as pessoas começaram a ficar desesperadas. E as pessoas perguntavam: por que você está assim? Vai abrir o chão e vai me engolir. Eu tenho que me segurar. A pessoa transcende aquilo que é o natural da mente, e ela entra num surto psicótico, porque ela olha e fala assim: vai abrir um buraco. Esses homens sempre existiram, e hoje tem a força da mídia. As pessoas fazem propaganda, as pessoas fazem a divulgação, e aí quando você olha, você fala assim: o cara tem 1 milhão de seguidores, será que o cara sabe o que ele está falando? Será que quem sabe o que está falando é o pastor Paulo, que não tem nem 40 pessoas na igreja dele? E aí você fica balançado. Eu prefiro seguir o caminho do engano. Deixa eu andar um pouquinho aqui. E quando você vê, você já andou várias milhas, e talvez você não consiga mais voltar. Os escarnecedores são os falsos mestres. Pedro está dizendo que nos anos que antecedem a volta de Cristo, muitos escarnecedores ridicularizam os cristãos por causa da sua fé em Deus. Os escarnecedores demonstram que eles próprios são apóstatas em palavra e atos. Pedro diz: eles andam segundo seus próprios desejos, suas próprias concupiscências. Quem não quer ter um carro do ano? Quem não quer ter um apartamento, uma casa própria? Quem não quer poder andar nos melhores restaurantes, poder viajar à vontade? Quem não quer, gente? Isso é natural do ser humano. E essas pessoas, elas prometem exatamente isso para você. Só que ao outro lado da moeda é se afastar dos caminhos do Senhor. No Antigo Testamento fala assim que se houver um profeta, que ele faça uma coisa miraculosa com você, milagrosa, e depois ele te ensinar e falar que você tem que afastar-se do seu Deus, mata, acaba com ele, não deixa ele viver para proclamar essa mentira. E as pessoas, elas estão indo como manadas de bois atrás dessas pessoas que falam mentiras. Tendo rejeitado a revelação de Cristo, os escarnecedores se comprazem em seguir as suas paixões naturais. Segue a Anitta, vai. Segue. Essa semana saiu lá uma notícia, um abominável, de que um anestesista, ele anestesiava as mulheres para a cesárea, mas além da anestesia que tinha que dar, ele dava uma anestesia extra, para aquelas moças elas ficarem totalmente apagadas. E ele, atrás daquela cortininha ali, ele tirava o seu pênis e colocava na boca daquelas mulheres, ele já pulava na boca daquelas mulheres, limpava e achava tudo engraçado. Aquele homem, eu estava lendo uma reportagem, aquele homem, ele tinha 200 seguidores. Quando esse homem veio à tona como essa pessoa monstruosa que é, num ato mais sublime da mulher, que é a geração do seu filho, no outro dia, aquele homem tinha 14 mil seguidores. Quem é pior? Aquele que faz ou aquele que aplaude? Pessoas que estão sendo atraídas pelo vômito. Um cara desse que, se a gente não fosse cristão, a vontade era pendurar o cara desse de cabeça para baixo e dar pancada nele até ele morrer. Mas a gente não pode pensar assim como cristão. As pessoas estão seguindo ele como um ídolo. Talvez estejam aplaudindo esse cara, dando palavras de ânimo. Aconteceu também com a Suzanne Richthofen lá no passado. As pessoas mandando carta, incentivando ela. É isso aí, demais. Esses são os tempos que nós vivemos. E as pessoas sabem disso. E elas trazem um engano para você. Andam segundo as suas próprias concupiscências. Tendo rejeitado a revelação de Cristo, os escarnecedores se comprazem em seguir as suas paixões naturais. Isso é exatamente o oposto de se fazer a vontade de Deus, pois estão buscando continuamente encontrar a satisfação e prazeres físicos. Deixa eu avisar uma coisa: se você está aqui nessa terra procurando a sua satisfação apenas, falo para o Nicolas e para a Aisa, se vocês estão casando para ser felizes por causa um do outro, Larissa lembra disso. Se você está casando, está juntando, está se conhecendo o Gabriel, porque você espera ser feliz nele, você está encanado.
que a AIS não pode esperar do Nicolas é agressão, violência, brutalidade, falta de respeito. E a mesma coisa em relação a ela. Se nós esperamos alguma coisa presencial e física nessa terra, você vai se frustrar. Mas Deus concede? Concede. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Mas eu não posso viver em prol disso. Eu não posso viver em prol disso. Os escarnecedores se alegram em seguir as suas paixões naturais. E isso é exatamente o oposto de fazer a vontade de Deus. Ao observar essas pessoas, os crentes têm evidências visíveis de que estão vivendo os últimos dias, durante os quais os falsos profetas se propagarão. Mateus, capítulo 24. Eu ia trabalhar 4 versículos, mas a coisa grossa vai ficar para a semana que vem. Mateus capítulo 24. Mateus 24, versos 3, 4 e 5, diz assim. Mateus capítulo 24, versos 3, 4 e 5. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 23. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, graças a Deus, se possível fosse, os próprios eleitos. Se possível fosse. Você nunca vai ser enganado ao ponto de não ser salvo. Aleluia. Se possível fosse. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ó, acabou. Olha, um dia que tiver de trovão, relâmpago, fica prestando atenção. A rapidez faz... vai ser a vida do Filho do Homem. 2 vão estar juntos no trabalho, um vai e outro fica. 2 vão estar na cama dormindo casados, um vai e o outro fica. Só aí, nessa matemática light aí, nós estamos falando em 50% da humanidade que fica. Eu acho que é muito mais que fica. É muito mais que fica. As virgens nécias nos avisam que o tempo está próximo. O texto das virgens nécias fala que você tem que se dedicar e tem que se preparar. Pode ser. Eu espero que não. Pode ser que um dia você não receba a minha mensagenzinha de você chegar 15 minutos mais cedo. E você fala: pastor Paulo esqueceu. E ele vai estar lá na porta, com aquele sorriso maroto, vai olhar para a minha cara e falar assim: me desculpa, mas aí você vai chegar aqui 7 horas, 7h15, e a porta vai estar fechada. E aí você não vai ver nenhum irmão. E infelizmente talvez você chegue à conclusão que você ficou. E não vai ser mais nada, não há nada mais a ser feito. Não há mais nada a ser feito. Para os homens que nutrem uma crença na autodeterminação, eu posso, eu resolvo. O louvor e a abertura falou muito sobre a força do braço. Crentes que acham que eles se resolvem, crentes que acham que são perfeitos. Essa própria ideia que somos dependentes é algo que é amargo aos lábios e amargo ao estômago. Se você já comeu uma coisa amarga,
quando ela bate no estômago. Eu não sei o que eu tomei de algum remédio. Eu estava naquela época eu estava com muita tosse, estava gripado. Aí a Rosângela fez um negócio, parecia uma garrafada, né? Mas ela pegou e colocou um copinho assim. E ela falou assim: você tem que tomar num gole só. Eu peguei aquilo ali, era limão com, sei lá, tinha tudo ali, entendeu? Jurubeba, sei lá o que tinha naquilo. Amargo, aquilo ali que eu tomei, bateu na garganta, desceu aqui assim. Eu fiquei alguns minutos tentando processar aquilo e fui para o banheiro. E fiquei ali, babando, porque aquilo ali era amargo, era ruim. Para as pessoas que acham que são independentes. Mulheres, você quer ser independente? Você quer mandar no seu próprio nariz? Você quer não depender de homem nenhum? Cuidado. Cuidado. Homens que acham que resolvem tudo, que são super-homens, que acham que podem colocar a carreta no ombro aqui, pegar a locomotiva, colocar a corda no nome e carregar. Cuidado. Essas pessoas, quando ouvirem a palavra, vai ser algo amargo nos seus lábios e amargo ao seu estômago. E quando você falar da palavra de Deus, como diz em Timóteo, a palavra de Deus vai ser como coceira. Vai ter coceira no ouvido? Não dá para segurar. A palavra de Deus diz que a verdade vai ser como uma coceira. A pessoa não vai conseguir ouvir a palavra de Deus. Antes que esse tempo chegue, você tem que mudar o seu estilo de vida. É tempo de mudança. Sempre foi. Mas hoje também é um dia agradável ao Senhor. De você mudar a sua vida. Você não vai conseguir mudar sozinho. Não é um checklist, nem uma forma de agir a partir do que eu estou falando, mas a partir do que as Escrituras estão falando. E isso demanda você ler a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos e adoramos o Teu nome. Bendizemos, Pai querido, a Tua santa e bendita palavra que nos constrange, que nos confronta, que, Pai, nos dá a oportunidade de corrigirmos o nosso caminho. Se estamos vivos, Pai, e se o Senhor não voltou ainda, há uma chance, há uma oportunidade. Nos constrange, Pai, para que nós, na nossa imperfeição, na nossa singularidade, porque o Senhor não nos trata como Coca-Cola, que é tudo igual. Nós somos seres únicos, criados à imagem e semelhança do Senhor, com características perfeitas e especiais, segundo o Senhor. Que o Senhor resgate, Pai querido. Resgate o homem que o Senhor criou, a mulher que o Senhor criou, e que nós possamos ser encontrados como filhos do Senhor, em que o Senhor se alegra. Que nós não sejamos, Pai, como as virgens nécias que chegaram tarde demais. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Senhor Deus, te louvamos por esse tempo na Tua presença. Te louvamos porque as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Te louvamos pelo Teu grande amor que é derramado sobre os nossos corações. Que esta semana, Pai, nós possamos viver a Tua palavra. Que nós possamos dar testemunho através das nossas vidas. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.